Fala pessoal, o golaço de hoje recebe meu querido amigo Lucas Dalenogari, o nosso Daleno Gol da Rádio Inferno. Tudo bem, Lucão? Tudo bem, Nando, tudo ótimo. Não fosse o empate do Inter, poderia estar melhor, mas tudo bem na medida do possível, Nando. Obrigado pelo Impressionante, né? convite, primeiramente, aí, né? Tô muito feliz de te ver identificado, sabia, Nando? Eu tive o prazer de trabalhar junto contigo lá no Meia Cancha, né? E a gente sempre tirava onda lá, os gremistas, sempre dizendo: o Nando tá sempre puxando pro lado dos colorados. E não É era bem verdade. verdade. Aí eu reclamava: não, Nando, hoje tu tá muito pro lado deles, tu é nosso. Era engraçado essa resenha quando tu te identificou, achei muito legal. Não, e tu lembra, Lucas, que uma das coisas que eu fazia lá, eu era meio invocado, às vezes com as reações da torcida, de pegar muito no pé daquele jogador. Eu defendia os indefensáveis, eu defendia o Edenilson, O Patrick. o Cuesta, o Patrick. Eu disse, pô, mas isso Isso aqui quando é, os, Lucão. E e isso preocupava quando esse os caras já negócio de. nem estavam mais no Inter, né? Era Não, discussão dos não, é. jogadores que tinham ido embora. Mas esse negócio estava me preocupando, esse moedor de carne, sabe? Sim, Que tornar um ambiente assim meio. Ontem o Cudê falou sobre isso, né? Eu sim. queria saber, né? Primeiro, assim, depois a gente fala nas questões do time e tal, mas primeiro vamos a esse fato aí, a tua opinião. Para mim, ele pareceu um cara fragilizado, entendeu? Pedindo meio, pelo amor de Deus, me ajudem, tá? Mas eu noto um ambiente muito hostil nesse momento no Beira-Rio. Ou seja, ou ganha do Juventude ou vai ficar quase que inviável a permanência dele. Esse jogo agora de quarta-feira contra o Juventude ganhou um peso ainda maior, né? Por causa desse empate de ontem. Ontem, Nando, eu vou te dizer que eu tava com uma expectativa bem baixa pro jogo em si. Eu tinha falado isso já na semana passada, falei assim, e falei na Rádio Inferno: olha, não esperem um show do Internacional. Eu espero a vitória porque o time do Atlético Goianiense não é bom, mas não esperem um show do Inter porque um time que jogou até 1 hora da madrugada da sexta-feira dificilmente vai ter pique para jogar no domingo, né? Só que a questão Sim. não me pareceu física o problema do Inter. E o Inter teve a bola o tempo todo, praticamente, né? O Inter demorou para criar, mas enfim, para além do jogo, porque o jogo eu imaginei que ia ser um jogo difícil, mas achei que a gente ia ganhar. A coletiva acho que foi o que mais me incomodou de ontem, né? Que aconteceu ontem o jogo, e principalmente pela fala do Cudê. O Cudê às vezes fala muito sobre a questão da influência da imprensa no torcedor e tal. Eu acho que ele superdimensiona o poder das opiniões no microfone, que a gente sabe que tem um efeito gigante, né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, a gente que é apaixonado por rádio e por opinião radiofônica, e hoje não é só no rádio, é na internet, é em tudo, né? Mas eu acho que assim, um pouco desse discurso dele dá a entender que talvez ele pense que o torcedor não tenha também o senso crítico. Me dá a entender que talvez ele pense que o torcedor é muito, tipo assim, vai na onda do que se diz nas rádios, do que se diz nos canais de YouTube. A gente sabe que muita gente se influencia pela opinião de outros, até porque, né, os radialistas, comunicadores, são formadores de opinião também. Mas acho que a insatisfação da torcida não se dá só por causa disso. E quando ele diz, e ele fala diretamente sobre a torcida, falando que não dá para ser campeão com esse clima, e diz que o torcedor tem que estar junto, que nem estava na Libertadores do ano passado e tal. Eu acho que assim, Nando, o Cudê, ele não está errado no conteúdo, ele está errado na forma. Quando ele falou isso ontem, ele acertou no conteúdo, errou na forma. É óbvio que um estádio que nem estava contra o River Plate, um estádio com 50 mil pessoas, bufando, assim, todo mundo cantando, aquela atmosfera empurra o time, causa afeta diretamente o campo, isso é óbvio. E quando tem 23 mil pessoas sem esse clima, sem essa atmosfera, falta um algo a mais. Então, acho que no conteúdo ele não está errado quando ele diz isso. A questão é a forma como ele disse. Porque o tom do Cudê me pareceu muito mais um tom de reclamação do que um tom de convocação. Porque eu acredito, Nando, que o objetivo do Cudê, quando ele fala ali sobre a torcida, é meio que um assim: vocês têm um poder, porque ele diz, né? A torcida às vezes não sabe o poder que tem É, para ele influenciar os fala isso. jogadores. Eu acho que o que ele quis dizer é assim: ó, vocês têm um poder, venham junto com a gente. Neste momento, talvez
esqueçam um pouco, tipo assim, da questão das reclamações, pelo menos durante os 90 minutos, apoie o time até o final e tal. Acho que ele quis dizer isso, mas não foi isso que ele disse. O tom dele é mais de reclamação do que convocação. Quando ele fala aquilo, surge outros problemas para além do fato. Eu não acho que ele botou culpa na torcida. Muita gente quis interpretar assim. Eu também não acho. Eu não acho que ele quis botar culpa na torcida. Mas no momento que ele fala uma coisa daquelas, ele tem que entender que existe um contexto que vai até além do Cudê, né? Porque, tipo assim, o Inter nesse Campeonato Gaúcho estava com uma média de 33 mil torcedores pagantes. Qual foi o último Campeonato Gaúcho que a gente viu isso? Tinha 40 mil pessoas apoiando do início ao fim contra o Juventude no Beira-Rio. E o fim foi com essas 40 mil pessoas vendo o Robert Renan dar uma cavadinha, que é um problema que eu também acredito que vai além do Robert Renan. Foi dele, para mim, uma criancice fazer uma coisa daquelas ali naquele momento, né? Na batida alternada ainda. Pensou nele, porque se ele acerta, é ele que se consagra. O Inter não ia classificar ali. O Inter ia para mais uma cobrança, porque o outro cara acabou fazendo gol ali e tal. Tudo bem, podia errar, mas não era a decisão final e tal. Ainda tinha muita coisa para acontecer. E também porque, cara, se ele foi bater, ele deve ter treinado durante a semana. Ele já tem um histórico na carreira de bater de cavadinho. Como é que ninguém encostou nele e falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas enfim, foram 40 mil pessoas... Cavadinha, né? Só um parênteses, né, Lucão? A cavadinha ela não é um recurso para enganar o goleiro, como é a paradinha, por exemplo. Esse é um recurso, a cavadinha para esnobar. Né? Exato. Né? Porque se tu tirou o goleiro, que é o mais importante, tu tirou ele do canto certo, toca a bola pro gol, né? Exato, não importa a forma, só vai empurrar pro gol. Mas aí tem tudo isso. Tem essa questão que ele mesmo, que o próprio Cudê trouxe na coletiva, que o Inter não ganha nenhum gauchão há 8 anos, tá 3 sem chegar numa final. Tudo isso, enquanto tudo isso aconteceu, tipo, todo esse período do Inter tá sem ganhar nenhum campeonato gaúcho, a gente foi para uma Série B, onde a torcida pegou junto, a gente disputou um campeonato brasileiro em 2018 e conseguiu uma vaga na Libertadores, com a torcida lotando o estádio. A gente chegou na Libertadores 2019, na Copa do Brasil, com o torcedor lotando, e a gente se frustrou na Libertadores, na Copa do Brasil, em todos os campeonatos gaúchos. No Brasileirão não teve a torcida, naquele de 2020, né? Mas a gente acabou se frustrando em casa, em função da pandemia. E aí o torcedor, ano passado, acreditou de novo, pegou junto com o time de novo, fez 2 festas históricas contra o River Plate e contra o Fluminense, e a gente acabou outra vez saindo frustrado, sem o título. Aí eu vi, isso tudo acho que entra nesse contexto do descontentamento da torcida, da frustração e da falta de paciência, e eu vi muita gente, que o Cudê, assim, ele tem alguns fãs, né, tipo assim, gente que coloca ele num pedestal de incriticável. E, cara, tu não pode criticar o Cudê sobre nada que as pessoas se revoltem. Tem gente na torcida do Inter reclamando da torcida do Inter para defender o Cudê. Não, porque o Cudê tá certo, porque o Cudê não sei o quê. Eu tô dizendo, de novo, o conteúdo não tá errado, mas a forma que ele falou tá. Porque, tipo assim, isso faz com que... parece que ele ainda pensa com a cabeça do futebol argentino. O futebol brasileiro é diferente, a cultura de arquibancada aqui é diferente, é outra. E aí vi muita gente dizendo que a torcida do Inter é muito chata mesmo, Colorado falando isso. A torcida do Inter é muito chata, realmente, essa torcida tá uma droga, não sei o quê. Cara, vamos lá. Torcida no Brasil, de um modo geral, é chata. Torcida do Flamengo, ontem tinha gente pedindo a demissão do Tite. Torcida do Palmeiras já fez protesto contra o Abel Ferreira quantas vezes? Torcida no Brasil, de uma forma geral, é chata. Mas o caso do Inter é o seguinte, Nando. A torcida do Inter tá cansada. Porque a gente já pegou junto, já apoiou tantas e tantas vezes, e desse ano foi o que aconteceu ali no Gauchão. Por quê? Porque a direção nos prometeu que o Inter ia ser campeão gaúcho, a direção reforçou o clube, trouxe tudo que o Cudê queria, a gente já tinha um técnico que fez um bom trabalho ano passado, nos levou até a semifinal da Libertadores, e, cara, a gente tinha tudo para acreditar que ia ser um ano bom fazendo o básico, começando com a conquista do título gaúcho, era o mínimo. O Inter perdeu na semifinal para o Juventude, um time que recém voltou para a Série A. Como é que o torcedor não vai se frustrar? Como é que não vai desmotivar empatando em 0-0 com o Tomayapo? Daí a direção nos prometeu 38 finais, principalmente nos 19 jogos em casa. No segundo jogo em casa a gente empata com um candidato a rebaixamento. O Cudê tem que entender também o lado da torcida. O que eu noto, assim, até para a gente avançar, né? E foi a ponderação que eu fiz, e quem me acompanha aqui no canal sabe, né? Não é questão de criticar a torcida, é só reconhecer que há um ambiente tenso.
Há um ambiente. O Inter começa o Brasileirão, primeiro jogo contra o Bahia, com a principal organizada, ou pelo menos aquela que tem mais integrantes, fazendo protesto no primeiro jogo do Brasileirão. Então, o ambiente é tenso. Os últimos 3 jogos que o Inter fez com esse Atlético Goianiense do Beira-Rio, não ganhou nenhum deles e perdeu um outro. E foi só verdade. um com o poder. Claro que a conta vai cair em cima dele, porque é ele que está no comando. Não tem dúvida, eu estou contigo. Eu acho que, essa é a nossa cultura, posso não gostar, eu vou ter que conviver com ela. E só muda com resultados. Só muda com resultados. Não há outra maneira. O que tu acha que tem que acontecer para quarta-feira, Daleno Gol? Porque eu acho que de volta vai ser só o Fernando, né? Não tem aí o Alário e o Fernando. Não vai ter Alan Patrick, segue não tendo Ener Valencia, não tem Arangues. O mercado pode sair do time. O que tu pensa para esse jogo? Eu acho que primeiro ponto a gente tem que, sabe, o Inter tem que entender que desde o começo do primeiro tempo precisa estar lá em cima. Precisa conseguir ir para cima do Juventude, buscar o resultado cedo para não se complicar. Porque, Nando, o Juventude, vamos pegar os últimos jogos do Juventude contra grandes equipes jogando em casa, que decide lá em Caxias. O Juventude acabou de empatar com o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que acho que dos últimos 10 jogos jogou mal só contra o Grêmio, porque ganhou 8, 7 jogos aí desses últimos 10, empatou 2, porque acabou empatando com o Inter e com o Juventude. Sim, então o Juventude... O Cuca até vir aqui jogar com o Grêmio, tinha 8 jogos e 8 vitórias. Isso aí, então nos últimos 11 jogos são 8 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Então o Juventude empatou com esse Atlético Paranaense em casa, ganhou do Corinthians, empatou com o Grêmio, empatou com o Inter. Então o Juventude em casa, ele dificilmente vai perder, né? Ele vende caro uma derrota no Jacone. E o Juventude, eu acho um time bem treinado pelo Roger, cara estratégico, foi muito bem contra o Inter na semifinal, soube entender que parando o meio-campo do Inter, a bola não chegaria tantas vezes para o Ener, e o Ener é um cara que precisa de várias oportunidades para guardar, ele cria várias, né, e precisa que a bola chegue muitas vezes, e acabou que o Juventude anulou o Alan Patrick nos 2 jogos, com um bom volante que eles têm lá, que é o... me fugiu o nome até, o Kaique. Kaique, muito bom volante. É um time bem interessante, o time do Juventude. Então, eu acho que o Inter tem que aproveitar agora, na quarta-feira. A gente não vai ter... eu não imagino que o Ener Valencia e o Alan Patrick vão estar disponíveis. Voltaram a treinar, mas ainda não sei se com bola. Então, é muito difícil, né? Acho improvável. Então, a gente vai ter o Alário, pelo menos. Se o Inter vai utilizar da estratégia... Se o Juventude vier para o Beira-Rio para jogar com bloco baixo, que eu acho possível, né? Se fechar, o Inter vai ter que adotar uma estratégia diferente, porque o Inter não consegue, quando não consegue chegar pelo meio, manda a bola para dentro da área. Não acho errado a questão do chuveirinho, se tu não tá conseguindo infiltrar. Só que assim, vamos pegar um problema de ontem no primeiro tempo. 17 bolas cruzadas para dentro da área. Pro Luca tentar cabecear essa bola contra o Alex Vinícius, 1,90 m, ou o Juliano Martins lá, que tem 1,93 m. Quando que essa estratégia vai dar certo? Sabe, e o Luca é um cara que ele tem suas qualidades e tal, ainda pode se tornar um bom jogador, né? Mas ele não causa um desconforto numa defesa que nem o Alário. O Alário, quando entra no segundo tempo, pô, é outra coisa. Mesmo que a bola não vá para ele, vai ter no mínimo um cara sempre colado nele dentro da área. Normalmente um dos melhores cabeceadores, porque o Alário é um ótimo cabeceador. Então acho que o Inter tem que conseguir, primeiro ponto, explorar o que tem de melhor. Se o Alário for titular, então vamos tentar na bola aérea, porque tem um cara lá para cabecear. Se o Alário não for titular, eu acho que o Inter tem que jogar com o Gustavo Prado de titular, não com o Luca. O Gustavo Prado jogando pelo lado e o Wesley mais perto do gol. O Wesley tá numa fase que ele tá fazendo gol, ele tá dando assistência, ele tá muito bem. E o Wesley, o cara que faz gol, Nando, tem que jogar perto do gol. Claro. Ontem, contra o Atlético Goianiense, o Wesley jogou colado na lateral, a 2 passos do René. Sabe? Não dá pra tu pegar e tirar o cara que tá resolvendo os jogos pra ti e botar ele longe da grande área. Ô Lucão, pra gente fechar, nossa Rádio Inferno já com 100 mil, né? Tá passando de 100 mil já, né? Passamos 100 mil inscritos. Fiquei muito feliz, né? Eu entrei
narrei meu primeiro jogo em 2019 na Rádio Inferno, mas entrei efetivamente em 2020. Eu lembro, tinha até encontrado aqui um vídeo de um dos primeiros programas que eu apresentei, quando eu comecei a apresentar um programa na rádio, que eu estava pedindo para o pessoal se inscrever para a gente chegar a 28 mil inscritos. Olha só. Né? Então é muito massa continuar na rádio até chegar nessa marca de 100 mil, atingimos 200 mil no Instagram também. Então, um momento que a gente está muito feliz ali na rádio, porque quando eu cheguei na rádio, a gente tinha um estúdio já e tal, mas hoje é muito diferente a estrutura da rádio, né? A gente está com um estúdio na frente do Beira-Rio, a gente construiu um mezanino ali na frente e tal. Tá então bonito ali, o passo na frente ali é bonito. Eu canso de ver vocês ali fazendo, transmitindo, fazendo vídeos ali, né? Tá bem legal ali mesmo. Não, um momento muito massa, assim. A Rádio Inferno é a precursora no jornalismo identificado aqui no Rio Grande do Sul, né? O primeiro, talvez no Brasil, a gente não sabe, porque é difícil tu dizer isso, né? Mas daqui do Rio Grande do Sul, com certeza, é o primeiro veículo identificado, surgiu lá em 2010. E é muito massa a gente ver, nos últimos anos surgiram vários veículos identificados, com jornadas e tal, né? O próprio Baldaço, o Voz do Gigante, tem hoje outras que estão surgindo, todo ano surgem mais. Acho isso muito legal. No começo, a nossa audiência, porque a gente era os únicos que transmitiam os jogos do Inter assim, né, de forma 100% identificada. O pessoal perguntava pra gente, nossa, mas vocês não acham ruim? Vocês vão, daqui a pouco vão perder a audiência, vai dividir muito a galera e tal. E acho que a gente sempre manteve uma ideia, não era só um discurso, é realmente uma ideia de que, cara, a gente, principalmente o Wagner Jung, né, lutou muito para que isso existisse. O Wagner era o cara que era barrado de entrar no Beira-Rio com camisa do Inter, né? Era proibido. Depois liberaram, agora proibiram de novo. Na semana passada tá proibido, desde semana passada é proibido. A gente Por que ele tá proibido de entrar? A determinação da SEG. Não dá mais para ir de camisa do Inter. Da SEG. Não, isso eu entendi, tá. Pensei que era alguma coisa com o clube. Não, da SEG. E aí, cara, a gente sempre falou que naturalmente isso aconteceria. Mas não foi a SEG, né? Isso foi a decisão da CBF. Isso, exatamente, a CBF, e aí, a gente sabia que naturalmente, surgindo vários outros canais e tal, isso poderia acontecer, talvez diminuir a audiência, dividir a audiência, mas, cara, o que é mais legal é que criou um público, e era isso que a gente sempre falou, quanto mais gente estiver produzindo um bom conteúdo identificado, vai ter um público cada vez maior consumindo conteúdos de quem é colorado. E aí, tipo assim, tem assim como tem jornalistas isentos bons e ruins, comunicadores isentos bons e ruins, tu pode achar um comunicador identificado bom ou ruim, mas é legal ter essa variedade. É legal ter, tipo, um mercado hoje, né, do jornalismo identificado que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, sabe? É algo que tem bastante canais, tem vários canais grandes em outros estados e tal, com times que têm torcidas gigantescas, como o Corinthians, como o Flamengo, mas aqui isso virou algo, um movimento muito grande. Eu acho muito legal ver isso e participar disso, né? Eu tô na minha 5ª temporada vendo isso acontecer e trabalhando diretamente com a comunicação como um narrador identificado. Eu acho muito massa isso, esse processo. Depois de muita luta, principalmente dos caras que vieram antes de mim lá na rádio, né? A gente vê isso como uma realidade hoje. Grande, Lucão. Lucas Dalenogari, muito obrigado pela presença aqui no canal. Dá um grande abraço em todo mundo lá. Sucesso, vida longa a nossa Rádio Inferno. Valeu, Nando. Eu que te agradeço pelo convite aí. E agora vamos torcer, né? Que o Internacional consiga classificar na Copa do Brasil. É importantíssimo. E o Inter tem que vencer os próximos jogos todos da Sul-Americana. Classificar em primeiro, tranquilizar. Isso aí. Valeu, querido Lucão. Lucas Dalenogari, da nossa Rádio Inferno. Foi atração aqui no Golaço, aqui no canal. Deixa teu comentário aí, tá bom? Pra gente seguir aqui batendo bola e conversando, tá bom? Deixa eu dizer o que mais. Mais nada. Só botar aqui a vinheta e encerrar. Tchau, gente!